Boa noite a todos. Estou aqui para esclarecer um assunto que hoje ganhou grande proporção aí nos veículos de imprensa, na torcida corintiana. Quero esclarecer o ocorrido hoje com o Dr. Ivan Grava, que pediu sua demissão, e os motivos, né? Surgem várias especulações em relação a isso e eu quero aqui deixar muito claro o que ocorreu. Não existe nenhum problema, como foi colocado, entre descumprimento de protocolos do dia a dia por atletas, por funcionários, por diretores do Corinthians. Isso nunca ocorreu, esse não foi o motivo, essa conversa não existiu com o Dr. Ivan. O que ocorreu, sendo muito claro, existe um protocolo que o Corinthians segue há praticamente um ano em relação à pandemia e em relação ao retorno de atletas infectados. Existe um protocolo que é usado na Organização Mundial da Saúde, totalmente científico, usado pelos clubes do Brasil, usado pelo Corinthians, aceito e usado pela CBF, pela Conmebol, pela FIFA, que deixa muito claro que os atletas infectados com sintomas leves ou sem sintomas, eles podem em 10 dias voltar a exercer a sua atividade profissional de jogo. O treino muitas vezes é avaliado até com 2, 3, 4, 5 dias eles já podem voltar a fazer atividades físicas. Sintomas moderados, que no caso seriam sintomas que necessitaram de internação, aí tem que se cumprir um período maior de 15 dias. O Corinthians, em todo esse ano de pandemia, retornou seus atletas baseado em ciência, em saúde, em todos os órgãos de saúde, em todo o nosso departamento médico, num período máximo, atleta já jogando com 10 dias após o exame detectar a infecção. Então, o que existiu foi uma discordância de tempo de retorno entre o que o Dr. Ivan Grava passou e o que o Corinthians e todos os outros clubes vinham fazendo e vêm fazendo há praticamente e infelizmente há um ano que vivemos essa pandemia. Então, o Corinthians, após isso, fomos todos, no Corinthians não se faz nada sozinho, então todo o nosso corpo médico, junto com o nosso consultor médico, conversamos internamente, conversamos também com o Dr. Ivan Grava o porquê de, nesse momento, termos um protocolo com um tempo maior de retorno. Então não foi o presidente que determinou que o atleta volte um dia hoje, ou que volte amanhã, ou que fique 2, 3 dias a mais ou a menos. Isso não foi, não é verdadeiro. O que existe é um corpo médico, como eu falei, que se reuniu junto com o Dr. Joaquim, junto com a doutora Ana e também com o Dr. Ivan Grava, e o que foi discutido é o protocolo que vem sendo utilizado durante um ano pelo Corinthians, por todos os outros clubes e recomendado 100% em cima de órgãos de saúde. Então ficou resolvido que os atletas poderiam retornar realmente antes do previsto pelo Dr. Ivan. O Dr. Ivan se sentiu desautorizado e achou melhor pedir demissão. Então, para que fique claro, nenhum jogador do Corinthians, nenhum diretor, nenhum funcionário do CT, ninguém estava descumprindo o protocolo como vem sendo dito por todos. A discordância que aconteceu foi simplesmente entre o tempo de retorno que o Dr. Ivan indicou e o que os outros médicos do clube e os protocolos e tudo que fizemos durante um ano eram diferentes dessa nova indicação do Dr. Ivan Grava. Por isso, ele se sentiu desautorizado e deixou o clube. Ok? Boa noite, obrigado. Mancini, boa noite. Aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. Eu queria fazer uma pergunta fora do jogo de hoje, né? Porque a gente tem hoje poucas oportunidades de conversar com os profissionais do esporte. Você, como mais do que técnico do Corinthians, como profissional do futebol, o que você acha dessa medida do governador de São Paulo de paralisar o futebol no estado por 14 dias? Obrigado. Mancini, boa noite. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Mancini. Eu posso começar já? Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Marco Belo. Eu, sinceramente, assim como eu falei na última partida diante da Ponte Preta, eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso. Nós temos as autoridades que estão a par de protocolos, de tudo aquilo que essa pandemia exige, entendeu? Então, volto a dizer, não sou a pessoa mais indicada para opinar sobre isso. Mancini, boa noite. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Mancini, hoje o Corinthians encontrou
dificuldade, apesar dos desfalques e tudo mais, muita dificuldade contra uma das piores equipes do Campeonato Paulista, né? Uma equipe que inclusive vive uma crise institucional, não só uma crise da equipe de futebol. O quanto, apesar da vitória, o quanto a atuação de hoje te preocupa e te faz refletir para a sequência do Corinthians na temporada? Boa noite, Salazar. Não tenha dúvida que todo jogo te mostra alguma coisa, né? De todo jogo, mesmo quando você vence, e não é porque você venceu que nós não vamos enxergar aquilo que aconteceu na partida. Eu acho muito importante até falar sobre o jogo. O jogo foi extremamente difícil, porque nós encontramos um time voluntarioso do outro lado. O Corinthians teve que competir bastante na partida e fez isso muito bem. Acho que faltou um pouquinho de construção, acho que faltou um pouquinho de parte técnica, mas também fruto de tudo isso que a gente vem vivendo nessas últimas 2 semanas, eu também não podia exigir muito mais dos atletas, porque os atletas se empenharam. Era muito importante a gente vencer a partida, porque a vitória ela torna mais fácil o teu dia a dia em termos de ajustes. Não é porque nós vencemos que não serão feitos os ajustes, porque tudo é anotado, é revisto. Em termos de preocupação, eu tenho certeza que, diante de tudo aquilo que foi visto nesses 2 últimos jogos, o Bruno jogando lateral esquerdo, o João Vitor jogando lateral direito, o Otero jogando de segundo homem, então é óbvio que a equipe ela teve algumas modificações que acabaram, de certa forma, pesando. Hoje nós encontramos um campo muito diferente de todos os campos que nós estamos acostumados a jogar. Que isso não sirva como desculpa, até porque eu não gosto desse tipo de muleta, mas eu acho importante falar que o campo fugiu muito daquilo que o Corinthians vem jogando nos últimos 40 jogos, né? Nós ainda não tínhamos jogado num campo fofo, pesado, um campo onde a bola demora a correr, onde o kick da bola é diferente. Então, acaba gerando uma adaptação diferente à partida, né? E por um outro lado, o Corinthians ele jogou diante do Palmeiras, diante da Ponte Preta, debaixo de muita água e soube se sair bem. Hoje jogou com um campo pesado, demorou um pouquinho no primeiro tempo, mas também se saiu bem, acabou chegando à vitória. Eu acho que neste momento é muito mais importante a gente ganhar e fazer os ajustes do que se nós tivéssemos tido um resultado negativo. Aconteceu aquele episódio da última segunda-feira, do jogo do Otero, que não foram punidos, estiveram de sorte e de queda hoje jogamos 90 minutos. Nesse momento de pandemia, o clube passando por essa situação delicadíssima de contaminados, não era necessário uma punição, senão por parte da diretoria, por parte de quem está no time. Muito obrigado. Boa noite, João Paulo. Não tenha dúvida que tudo que acontece hoje, mesmo que seja fora do clube, é conversado internamente. Internamente a gente toma todas as decisões, até com uma certa... nós somos até severos demais em algumas coisas, ainda mais em cima de disciplina. Então é óbvio que internamente o assunto foi tratado, né? A gente não tem o porquê exteriorizar isso, mas internamente houve sim muita conversa, muita cobrança em cima disso. Mancini, boa noite. Bruno Cassucci, repórter do GE. Eu gostaria de saber, primeiramente, a respeito do Casares, se há alguma questão física ou se foi uma questão técnica, tática sua, para não escalar o jogador hoje, que já não havia entrado também na última partida. E gostaria também de entender, a gente viu você falando bastante com o Anderson, seu auxiliar, mas você esperou bastante para mexer também. Você foi mudar quase aos 30 do segundo tempo. Por que isso? Você estava satisfeito com o desempenho do time, achava que ainda era possível reagir com os atletas que estavam em campo, queria fazer alguma observação? Enfim, essas 2 perguntas sobre as substituições e sobre o Casares. Obrigado. Boa noite, Bruno. Eu acho que um pouco de cada coisa, né? A partir do momento em que eu vi a atmosfera e eu vi o palco do jogo, eu sabia que seria
importante que nós tivéssemos uma adaptação rápida ao gramado, que no dia de hoje foi um campo extremamente pesado, e quem vai entrar durante o jogo sente demais porque não está acostumado. Eu respondi já algumas vezes aqui sobre isso. Nenhuma equipe que joga a Série A do Brasileiro está acostumado hoje a jogar num campo tão diferente. Então é natural que haja uma readaptação dentro da própria partida. E pela experiência que nós temos ao longo do tempo, o atleta que vem do banco de reservas, ele demora um pouco a entender o jogo, assim como a nossa equipe demorou de 15 a 20 minutos no primeiro tempo para entender o que era o jogo. A partir do momento que entendeu, o São Caetano não chegou mais à frente. Por mais que não tenha sido um jogo vistoso, por mais que a gente possa ter ficado devendo na parte técnica, sobrou vontade, sobrou dedicação, sobrou competitividade. Então, por isso que as trocas foram feitas em momentos cruciais da partida. Sobre o Casares, o Corinthians é o segundo time onde eu tenho a possibilidade de ver o Casares. Ele já foi meu atleta no Atlético Mineiro, e eu acho que o Casares, após essa segunda lesão, ele demorou um pouquinho mais a entrar em forma. Então, por isso a gente está tendo um cuidado especial com o atleta, e principalmente num campo como o de hoje, a gente achou melhor esperar, porque ao longo da semana nós acabamos fazendo coisas específicas com o atleta para que a gente aprimorasse a parte física, porque todos nós sabemos do seu potencial, daquilo que ele é capaz de produzir, mas para isso ele tem que estar se sentindo bem. Mancini, boa noite. Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão. Quarta-feira, um jogo estreia do Corinthians na Copa do Brasil. O time joga pelo empate, porém pega o atual campeão pernambucano no estádio em que o time da casa está acostumado, com o gramado que o time está acostumado, com a temperatura que está acostumada. Uma viagem complicada do Corinthians até lá, em meio ao surto de Covid no país. Eu queria que você falasse do tamanho do desafio do seu time nesta quarta-feira, o quanto te preocupa esse cenário todo, toda essa situação aí que soa aí como complicador para o Corinthians, você que viveu a Copa do Brasil tantas vezes, inclusive em times menores, disputando contra um time grande. Assim, quanto te preocupa para quarta-feira? Como tem que ser o tamanho dessa sua mobilização e dos seus jogadores para classificar na quarta? Obrigado. Boa noite, Vessoni. Não tenha dúvida que o jogo de hoje foi uma prévia daquilo que nós vamos encontrar lá em Salgueiro, né? Eu já tive a oportunidade de jogar no estádio, jogar contra o Salgueiro lá alguns anos atrás. Realmente é um estádio menor, um estádio acanhado, o campo não é o que nós estamos acostumados, mas isso é Copa do Brasil e nós temos que entender. Então eu espero sim dificuldades na partida. O Salgueiro sempre forma bons times, é o atual vencedor do Campeonato Pernambucano, então por isso a gente tem que respeitar e, acima de tudo, levar para lá uma concentração de uma equipe que vai para competir. Uma equipe que sabe o que é o risco de uma Copa do Brasil, onde a única vantagem que nós temos é o empate. Porque tudo é contra o Corinthians neste momento. A gente tem que fazer uma viagem longa, a gente vai jogar num campo diferente do que nós estamos acostumados a jogar, num estádio mais acanhado, muito tempo de viagem, uma parte de avião, uma parte de ônibus, mas o Corinthians, ele consegue nesses momentos se superar. A história do Corinthians fala muito forte nesses momentos. E é nisso que eu estou tentando mobilizar todos os atletas e a equipe de uma maneira muito simples, que a gente possa ir para lá, fazer um grande jogo, buscar uma vitória, até para que a gente não sofra, mas já sabendo que é um cenário que pode ser sim de uma equipe que tenha que lutar o jogo inteiro contra o resultado. Então nós estamos bem conscientes disso, mas eu estou muito entusiasmado e muito confiante que na quarta-feira a gente vai buscar nossa vaga com um grande jogo, muito daquilo que foi visto hoje aqui no jogo diante do São Caetano, porque eu acho que hoje foi uma prévia do que nós vamos encontrar por lá. Mancini, boa noite, Jonas Campos da TV Gazeta. Queria saber, diante das dificuldades, Mancini, desse período com surto de Covid, muitos desfalques, você precisando fazer experimentos
tendo em vista a sequência da temporada e até o próximo jogo, já o início de uma Copa do Brasil, torneio eliminatório. Obrigado, boa noite. Boa noite, Jonas. Não tenha dúvida que eu vi muita coisa boa já nesse início de Campeonato Paulista. Eu vi alguns meninos que chegaram de uma forma muito interessante. Hoje eu vi a entrada de alguns valores, o Vitinho, o GP, mesmo a manutenção do Rodrigo, que tem nos dado uma cara um pouco diferente no jogo. Eu vi também um time que lutou, que brigou, que foi competitivo. Isso vai ser importante também no jogo de quarta-feira diante do Salgueiro. Eu vi uma equipe que vinha de uma sequência sem vencer e de repente teve uma reviravolta e hoje nós já estamos a 6 jogos sem derrota. Uma equipe que parou de tomar gols bobo. Então tem muita coisa acontecendo e é como se você tivesse que fazer os ajustes semanalmente, né? Em todas as partidas a gente tem um leque de coisas que foram feitas de forma positiva e um leque de coisas negativas também. E a gente tenta fortalecer o positivo e corrigir rapidamente o negativo. Eu acho que hoje o Corinthians está no momento, depois dessas últimas 2 semanas, reencontrando o seu caminho. Ainda é muito cedo, ainda é muito pouco para as nossas ambições. O Corinthians que quer ganhar o Campeonato Paulista, ele tem que melhorar, ele tem que jogar mais, ele tem que construir mais, ele tem que chegar mais à frente, ele não pode dar tanta oportunidade ao adversário, mas diante das dificuldades encontradas nessas 2 últimas semanas, eu acho que nós estamos ali pau a pau, tentando ressurgir, porque não foram dias fáceis, e a gente teve a tranquilidade necessária para absorver tudo o que aconteceu e seguir em frente. Obrigado.